E vamos seguindo, né, aqui com o nosso cursinho básico, simples. O objetivo é ajudar você a evangelizar e a ganhar almas para o Senhor Jesus. Hoje eu vou falar sobre os grupos desafiadores a seres evangelizados. O maior desafio para evangelizar pessoas. Vamos lá. Jesus enfrentou esses grupos, mas vamos ver. O evangelho deve ser pregado às prostitutas e prostitutos? O evangelho deve sim ser pregado a essas pessoas. Eu não quero aqui julgar, não. Deus ama todo mundo. O amor de Deus está inserido em todos os corações, em todas as pessoas, em todas as vidas, né? E ele precisa alcançar também as pessoas que têm conduta de vida que nós as reprovamos. Mas preste atenção, nós reprovarmos conduta de vida não nos torna juízes. Vamos compreender aqui. Jesus evangelizou pecadoras, prostitutas? Sim, ele evangelizou, tá? A resposta a esta pergunta é a mais do que óbvia. Devemos evangelizá-las porque Jesus morreu por essas pessoas também, tá? Como evangelizar essas pessoas? Gente, primeira coisa no evangelismo é orar. Segunda coisa é de duas em duas pessoas. E o mais próprio que seja casais. Ou um grupo de pessoas. Mas sem incomodar. Porque às vezes se leva o dedo na cara. Às vezes se aponta para a roupa. Às vezes se aponta para os brincos, para a maquiagem. Esquece da ferida na alma dessas pessoas, né? É muito difícil. Eu me lembro que eu estava um dia com um pastor, né, no hospital, acompanhando. E ele partiu para a glória. Mas ali naquele hospital também tinha uma mulher prostituta. E ela disse que ela era filha de pastor. Só que quando ela cometeu o primeiro pecado, o pai dela expulsou ela de casa. E ela não teve mais a oportunidade. E passou a viver nas ruas. Agora ela não era mais só uma prostituta. Ela era uma prostituta drogada e que ainda roubava. Ela mesma confessou isso. Mas o meu antigo pastor, que também era um evangelista nato, né, orou. E nós pregamos. Nunca mais a vimos, mas pelo menos naquele momento ela se converteu. Nós não tínhamos condição de acompanhá-la, mas pegamos o nome de um pastor que era do bairro dela, demos o endereço e pedimos para que ele o acompanhasse, para que ele a visitasse. E eu estou dizendo isso aqui porque a gente às vezes julga aquilo que a gente está vendo no momento, mas a gente não conhece a história. A gente não sabe as feridas que está dentro da alma da pessoa. E isso deve ser analisado também. Entendeu? É preciso de olhar para essas pessoas. Existe um outro grupo desafiador. Homossexuais, trans, né? Lésbicas, travestis. Essas pessoas já existiam no tempo de Cristo. Aliás, existe desde o Velho Testamento. E esse curso aqui não é para condenar as pessoas, mas para ajudar
a levar o evangelho até elas. Porque eu não vou transformar essas pessoas condenando. Eu sou contra o ato. E sou contra a prática. Mas quem tem o poder de transformar essas pessoas é o Espírito Santo pelo poder da palavra. E eu preciso de ter métodos, de ter meios para alcançar essas pessoas. Tá? Entre os crentes de Corinto havia também pessoas assim, que se arrependeram dos seus pecados, deixaram a velha prática e agora achavam-se entre os santos daquela igreja. Sua conversão não era propaganda enganosa, mas real e constatável. Basta esse único caso para comprovar o poder transformador do Evangelho. Não pode deixar ninguém de fora. Tá? Os homossexuais, tanto homens quanto mulheres, eu não tenho aqui o termo correto para me usar aqui, eu quero até pedir perdão se eu extravagar no uso da palavra, né, aqui, do vocabulário, tá bom? Mas devemos vê-los como as demais pessoas carentes da graça de Deus. Se crerem no Evangelho e arrependerem de seus pecados, certamente serão salvos. Precisam tanto de Jesus quanto aquela pessoa bem vestida, de bom caráter, pai de família, líder de sociedade e tal, mas que não tem Jesus. Quem não tem Jesus está tudo no mesmo nível, tudo encerrado debaixo da desobediência e ponto final. Precisa encontrar Jesus. Né? Os criminosos nas penitenciárias, hoje, depois da pandemia, houve uma dificuldade para se visitar, tanto em hospitais como em prisões. Mas é preciso de cursos de capelania, você precisa fazer um curso de capelão para estar visitando, oferecendo um trabalho a essas pessoas, e isto principalmente às igrejas. Né? É preciso de ter e de fazer esse trabalho, e acontece muito pouco isso, porque gasta dinheiro. Né? E às vezes a gente não quer gastar muito, a gente quer ganhar, mas não quer gastar, né? Mas é necessário. Né? Veja que Deus levou Paulo e Silas na prisão, debaixo de couro, para pregar para o carcereiro e ganhar aquelas pessoas para Jesus ali. Né? A capelania é um instrumento muito importante num país como o Brasil. Há um vasto campo no âmbito da capelania carcerária. A igreja deve se forçar para evangelizar os presídios e os menores que estão sofrendo medidas socioeducativas. Além disso, não se deve ausentar das áreas de risco, levando o Evangelho de Cristo às pessoas que traficam drogas e dependentes químicos. É interessante, né? É desafiador, mas deve ser feito. Tá? Não pode deixar para outra hora. Tem que evangelizar também os viciados. Não é difícil, não é fácil expor o Evangelho aos que vivem nas cracolândias. Muitos deles já não têm qualquer discernimento, nem comportamento que dá acesso a uma comunicação, né, boa, saudável, mas é preciso ser alcançado pelo Senhor Jesus. Alguns encontram como meios vivos e meios mortos, né? Dificultando muito o trabalho evangelístico. Mas eles chegaram a essa situação porque não foram alcançados e precisam ser alcançados exatamente nesse momento. Esse vídeo ficou um pouco grande por causa da urgência, da necessidade. E eu vou ler aqui um texto para a gente encerrar. Há outros grupos desafiadores que não foram mencionados, mas que estão a requerer igual assistência. Busque conhecer as reais carências de sua cidade ou do local onde você mora. Tá? O momento atual exige uma ação prioritária e urgente da Igreja de Cristo e de seus representantes, bem como membros.
Nenhum segmento social pode ficar fora de nossa ação evangelística ou evangelizadora. Pense nisso. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.